Irmãos, nós estamos na 18ª porção da Torá, Mishpatim, traduzida habitualmente como julgamentos. A Parashá Mishpatim é um desdobramento daquilo que nós estudamos na porção Jetro, na semana passada, Itro, e nós precisamos retornar no ponto alto do ensino da semana passada, para que nós possamos dar continuidade ao ensino desta semana. Semana passada, a Parashá Jetro, se vocês observarem, o conselho de Jetro foi o enfoque do ensino da semana passada. Quando nós aprendemos, ali no capítulo 18, que o sogro de Moisés intervém, impedindo que Moisés venha se tornar um árbitro frustrado permanentemente, julgando a Israel nas causas as quais Moisés estava estagnado, julgando a Israel. Não que as causas fossem desprezíveis, mas um homem na posição de Moisés precisava julgar causas que falassem de um cunho público, de um cunho coletivo, para que como nação Israel se estabelecesse diante de Adonai. Eu ouso dizer que se Jetro ali não intervém, Moisés não teria condições de conduzir o rebanho à aliança do Sinai. Seriam tantos os problemas, empatando Moisés de chegar ao Monte Sinai para receber as 10 palavras e fazer um pacto entre Adonai e Israel, que ele estaria julgando problemas de matrimônio, problemas de filhos rebeldes, problemas de incredulidade, problemas que a Parashá Mishpatim vai tratar de uma forma muito unânime. Seja juiz sobre a sua própria causa. Isso é Mishpatim. As pequenas causas comunais de uma assembleia seriam julgadas e trazidas à sua resolução à luz da Torá, sim, mas não mais por um apelo do juiz supremo sobre a nação que era Moisés. Cada hebreu deveria conhecer Torá para julgar a causa entre si e o seu próprio irmão. Para que as causas pequenas, não existe causa individual que seja superior a uma demanda coletiva. Guarda isso. À luz da Torá, nós não encontramos subsídios para determinar que uma causa pessoal, ela se sobreponha sobre uma causa coletiva. Então Moisés, ele entende que ele precisaria assumir uma função de juiz pela questão da nação de Israel que ali estava se formando e se estabelecendo, próxima de um monte onde ela faria um pacto, uma aliança de casamento com Adonai, e Moisés julgando brigas entre irmãos. Não aconteceria o pacto do Sinai se Moisés se detivesse nessa questão e não fosse ali livre pelas palavras de Jetro para conduzir a nação a um pacto. O famoso nascer Venishma, faremos e obedeceremos, que começa em Jetro e termina em Mishpatim. Eles dizem uma palavra de que aderirão sem conhecer as palavras, depois as palavras passam por eles, Moisés outorga a Torá e eles dizem faremos e obedeceremos. Esta firme aliança que Adonai promove com Israel por meio de Moisés, ela não seria possível de ser realizada enquanto Moisés não deixasse para trás as pequenas causas. Mas é muito interessante que quando nós olhamos a palavra mishpat, julgamento, ela é sim um julgamento de teor divino. Porque vocês vão ver lá na frente uma outra parashá chamada Shofetim. Shofet era o juiz que tratava das causas habituais, sem necessariamente elas arbitrarem no âmbito celestial. Roubou, você prende e incrimina o ladrão. Isso era a função de um shofetim, dos juízes, muitas vezes traduzidos como policiais. O mishpat, que nós estamos tratando aqui, ela não é uma causa de arbitração comunal sem envolver o âmbito celestial.
ela exige que cada hebreu conecte-se com os céus para julgar a causa. Não é simples, mas é uma independência que cada hebreu adquire diante de Adonai para facilitar o caminhar e o desenvolver da coletividade. Então, nós já começamos a ver um conceito bem interessante nisso aqui. O início da Parashá, no capítulo 21, vai entrar em conflito com essa afirmativa que eu fiz agora, se nós olharmos ela ao pé da letra como está traduzido. Quando nós olhamos ali Jetro falando a Moisés, Jetro vai observar, olha só no capítulo 18 aqui, verso 17, não é bom o que fazes, diz Jetro a Moisés. Porque Moisés, no verso 15 e no verso 16, diz assim, respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar a Elohim. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e o outro e lhes declare os estatutos de Elohim e as suas Torot. Havia uma dependência permanente para discernir a Torá da voz de Moisés. Adonai aqui, por meio de Jetro, diz, Moisés, afaste-se desta questão, porque o meu povo precisa ter intimidade com a minha palavra. Para que eu vou conhecer a Torá, Leomar, se eu tenho um mestre para responder tudo o que eu preciso saber a respeito das minhas condições? Ou seja, o Ramon é o conhecedor da Torá. Eu me abstenho da obrigação de conhecer e viver a Torá, porque eu posso ligar para o Ramon e perguntar para ele definir uma questão na minha vida o tempo inteiro. Eu não estou tirando a responsabilidade que homens e mulheres têm ao receberem funções específicas da parte de Adonai para julgarem questões. Só estou dizendo que isso não isenta o povo, a Assembleia como uma massa, de ter o conhecimento de Torá para julgar pelo menos as suas próprias causas. Veja que a fala de Jetro diz assim, verso 20, ensina-lhes os estatutos e as leis, ou seja, os hukim e as mitzvot, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Mas procura dentre o povo homens capazes, tementes a Elohim, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10. Julguem a este povo em todo o tempo, que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena, eles mesmos a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga e eles a levarão contigo. Precisava haver um tempo para Moisés arbitrar causas que seriam publicamente muito mais valorosas diante de Adonai do que ele ficar pegando-se em pequenas questões que fazem o povo retardar de chegar onde precisa chegar. Se a pastora Sandra quiser me corrigir, mas esse foi o âmago do ensino da semana passada, quando ela outorga, quando a Torá outorga a cada hebreu a obrigação de julgar as causas individuais a si mesmo. Salmo 26, julga-me, ó Eterno, porque tenho andado nos teus. É um desdobramento do conselho de Jetro na boca do salmista que nos faz trazer para nós a responsabilidade do juízo pessoal. É diferente de nós nos ajuizarmos pessoalmente. São duas coisas diferentes. Nós sabermos discernir que caminho tomar é uma obrigação na Torá. Nós trazermos julgamentos que estão desalinhados com a Torá sobre a nossa vida é uma outra questão. Isso aqui requer relacionamento e intimidade com o sopro sagrado para nós sabermos quem nós somos. Se eu sou pecador ou se eu não sou pecador. Se eu estou certo numa situação ou se eu estou errado naquela situação.
Esta é uma função que vem sobre Israel. A palavra Mishpatim, que vai inaugurar a Parashá, ela traduzida como julgamentos. Observa o capítulo 21, como vai começar numa má tradução, que é a tradução mais comum que nós temos aqui. Capítulo 21, verso 1, o verso inaugural da Parashá diz assim: são estes os estatutos que lhes se proporás. Não são estatutos. Segundo os nossos pais, a Torá é dividida em 3 âmbitos: mitzvot, hukim e mishpatim. Mandamentos, ordenanças e julgamentos. O nome da Parashá não é ordenança. Mitzvot é aquilo que se impõe sobre você e sobre mim sem que eu faça ou deixe de fazer qualquer coisa. Um simples exemplo, os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. Isso se impõe. Estatutos, hukim, é aquilo o qual você se sujeita. Aí o maior exemplo são as festas bíblicas. Você celebra Pessa, você celebra Shavuot, você celebra Sukkot. E o que são os Mishpatim? É aquilo que Adonai julga em mim e em você após observar o cumprimento das mitzvot e dos hukim que nós trazemos sobre nós. É o resultado da operação de guardar mandamento e estatuto, são os julgamentos de Adonai sobre nós. Ou seja, não há escapatória. Então aqui numa tradução deveria estar escrito assim, o verso 21, eis os julgamentos que colocará diante deles. Porque ele obriga que você extraia daquilo que você e eu conhecemos como estatutos e mandamentos, os juízos a respeito disso. Por exemplo, o Ian não precisa chegar para mim e me perguntar se ele está guardando o Shabat corretamente. Este é um juízo que eu, pela Torá, tenho por obrigação estabelecer na minha vida e entender se eu guardo o Shabat adequadamente ou não. É obrigatório nós julgarmos as nossas ações que se baseiam em ordenanças e mandamentos. O Salmo 92, o Salmo de Shabat, vai dizer que o trono de Elohim, o seu fundamento, a sua base são formadas de juízos e julgamentos. A entrada do Shabat, nós já somos convencidos por Adonai que precisa haver um julgamento da nossa conduta a respeito dos mandamentos de Adonai e dos estatutos de Adonai. Porque eu posso, pastor, estar rigorosamente cumprindo os mandamentos, mas não os estatutos. Eu posso estar cumprindo parcialmente os mandamentos. Eu posso estar deturpando as ordenanças de Adonai. Como é que eu me balizo semana após semana? Julgando a minha ação. Só que essas pequenas causas, Moisés diz agora, é com cada um de vocês. Ninguém mais vai ser levantado como árbitro das pequenas coisas, porque senão a casa não caminha. No hebraico, mishpatim origina-se da palavra safat. Governar, julgar, agir como juiz. Você não é juiz, mas você atua numa determinada situação como juiz da sua própria vida. Ok. Tradicionalmente, observa isso daqui. Os comentaristas da Torá afirmam que esta palavra safat, que dá origem a mishpatim, deve ser encarada como lei, visto que por si só evoca a racionalidade existente no intelecto humano. Segundo estes, é uma lei autocompreensível, de forma que, se não tivessem sido ordenadas no Sinai, teria sido apropriado instituí-la de qualquer modo. Olha que perigo nós olharmos à luz da tradição a Parashá Mishpatim. Eu vou dizer por quê. De uma forma mais profunda, esses comentaristas entendem que ela é tão abrangente que está presente na mente humana de forma natural.
inclusive das nações aos redores de Israel, as leis civis e criminais. Muitos rabis afirmam que Mishpatim trata-se de leis civis e criminais apenas, e que ela é algo inculcado na mente humana de forma natural, que até as nações estrangeiras alcançam o patamar de guardar juízos e julgamentos. Olha o que o comentarista que eu acabei de ler fala a respeito disso. Por conseguinte, a mente humana, incluindo a de não-judeus, naturalmente tende à sabedoria de Elohim, que é o que foi comunicado no Sinai. Olha que perigo essa fala. O Sinai, em Mishpatim, foi apenas um comunicado, porque já estava na mente humana a evocação da sabedoria divina. O profeta Jeremias discorda desse comentário. Capítulo 51 de Jeremias, do verso 15 ao 18, vai dizer assim. Olha o que o profeta Jeremias vai falar a esse respeito. Capítulo 51, versículo 15. Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria. Estendeu os céus com o seu entendimento. Ele está falando de quem aqui? De Adonai. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e faz subir os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Embrutecido é todo o homem no seu conhecimento. Envergonha-se todo o artífice da imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira e nelas não há espírito. Vaidade são, obra de enganos, no tempo da sua visitação perecerão. Na mente do homem não reside uma capacidade intelectual que evoque a sabedoria divina simplesmente pelo homem existir. É passível ao homem, sim, absorver e exalar a sabedoria divina, mas isso tem um preço altíssimo. E não é uma mera formalidade que as nações de Israel receberam simplesmente por se constituírem seres viventes. Leis cíveis e criminais estão muito aquém daquilo que é o patamar da Parashá Mishpatim na sua essência. Aí eu vou chegar no que você acabou de falar. Dentro daquilo que foi evocado da Parashá Yitro semana passada, nos foi ensinado que se nós não aprendermos a fazer a leitura dos meandros da Torá e das coisas muitas vezes subliminares que a letra não deixa flagrantemente escrita, nós não vamos conseguir entender um simples problema de deixar passar o tempo de devolver a veste de alguém que te deve alguma coisa. E aí foi o ponto alto da Parashá na semana passada. Se eu olhar apenas a mera letra que me informa que se um credor deixa a roupa dele comigo como garantia de um pagamento, e eu não o devolvo, mesmo não tendo recebido o meu dinheiro de volta até o pôr do sol, ela é uma lei fria, é uma lei que não vai ter por si só o seu peso espiritual, que ela veio da parte de Adonai, e assim ela tem. Se nós encararmos como meras leis cíveis e criminais para a organização formal de uma nação, nós estamos enroladíssimos com Adonai. Porque na semana passada nos foi falado, e eu preciso voltar nesse assunto, que me foi proibido entrar em qualquer outro assunto, porque Adonai não nos permitiu andar sem entendermos essa questão. E isso ainda vai entrar para Chaterumá, vai Akhel, Pekudei,
porque vai falar de veste sacerdotal, de cobertura do tabernáculo, vai falar da pele do animal. E nós precisamos entender essa cobertura. O livro do Êxodo todinho vai precisar ser tratado no assunto cobertura, porque nós estamos diante de um problema muito sério. O profeta Isaías eu ia deixar para o final, mas como eu não sei se eu vou chegar ao final, eu já vou adiantar. No capítulo 61, verso 10, vai falar assim: regozijar-me-ei muito no Eterno, a minha alma se alegrará no meu Elohim, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Essa é a salvação e a justiça de Adonai, idiomaticamente traduzidas como uma veste que nos cobre. Alcançar salvação e praticar justiça, segundo os critérios da Torá, é como eu me vestir com um manto e uma túnica que me cobrem. Porque desde a criação nós estamos expostos diante de Adonai. Estamos nus diante dele. Porque o juízo e a salvação se perderam. O homem perdeu o direito gratuito à salvação e perdeu o direito gratuito à justiça no ato do pecado lá do Éden. Uhum. Isso. Provérbios 30, verso qual, Priscila? Verso 2, vai o homem ali afirmar. E olha que quem afirmou, segundo a Bíblia Sagrada, foi o homem com maior conhecimento de sabedoria sobre a face da terra. Ele vai reconhecer que ele era uma pedra bruta, que ele era embrutecido, que ele não tinha como alcançar a sabedoria divina por méritos próprios. Obrigado, Priscila, perfeito. Olha que interessante, quando nós olhamos essa situação da excelência divina a respeito dessas leis chamadas comunais, o que o rabino Paulo de Tarso vai falar a respeito disso em 1 Coríntios capítulo 2, verso 11 ao 16. Ele vai contrapor esse comentário que nós acabamos de ler, de que ela está já embutida no intelecto humano desde a sua existência. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 a 16. Olha o que vai falar aqui. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Elohim, senão o espírito de Elohim. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Elohim, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Elohim, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito do Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Elohim, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Eterno para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente do Mashiach. O rabino Paulo é contrário ao fato de que todos, invariavelmente ao serem criados, nascem no seu intelecto com princípios morais que regem leis cíveis e criminais contidas na Parashá Mishpatim. Todo homem munido do Espírito do Santo é capaz de discernir as coisas sagradas. Aí eu concordo. Seja ele judeu, seja ele gentio, munido do Espírito Sagrado de Elohim, concordo com vocês.
mas não é uma essência que o homem carrega pelo fato de nascer e existir. Senão, nós poderíamos afirmar que a grande maioria das leis que os países outorgam sobre si como leis nacionais são fundamentadas na prática da Torá. E não são. Uma mera coincidência da letra, mas não traduzindo a espiritualidade que esta letra carrega consigo. Exatamente. O Rabino continua na carta de Romanos, capítulo 11, dizendo assim no verso 33, o Rabino Paulo. Ele vai dizer assim, Romanos 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Elohim. Quão insondáveis são os seus mishpatim. Quão insondáveis são os teus julgamentos. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Eterno? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. O Rabino continua em Efésios capítulo 4, verso 17. Passa as páginas aí. Efésios capítulo 4, versículo 17. E digo isso, e testifico no Eterno, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua. Então a mente gentílica é uma mente rica em não em mishpatim, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Elohim pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim no Messias, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Yeshua, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, arranca a carcaça velha de homem do pecado, que carrega sobre si uma túnica suja, manchada, cheia de impurezas e injustiças, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais de um novo homem. Arruma uma túnica diferente e cobre você. Se necessário for, troca a pele. Troca a escama que te reveste de um velho homem por uma escama de um novo homem. E vos revistais do novo homem, que segundo Elohim é criado em verdadeira justiça, mishpatim e santidade. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns. Qual que é o assunto da Parashá Mishpatim? Os problemas entre homem e... Aí Paulo está dando um conselho aqui. Deixa a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns. Está resolvido, Mishpatim. Não encoberta a verdade. Não bota uma túnica e engane o seu irmão encobrindo a verdade, mas arranca esta túnica falsa e se reveste com a verdade. Como é que ele continua aqui? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O mesmo sol que marca o tempo de devolver a capa do devedor é o sol que não pode permitir se pôr sem antes a sua ira se aplacar. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom,
para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Mishpatim. Ele vai fazer uma reparação indireta. Antes de roubar, trabalhe, para que com o fruto do seu trabalho você ainda possa praticar justiça. Mishpatim, em Efésios capítulo 4. Temos aprendido, por meio do sopro sagrado, de forma que cada um destes preceitos vem sendo descortinado através dos ensinos do Rabino Yeshua e seus discípulos. Na semana passada, Parashá Yitro, fomos confrontados pelo Eterno a respeito da nudez humana, desde a sua forma mais primitiva até a compreensão espiritual por trás das letras. Fomos conduzidos no entendimento de que o homem foi criado pelo Eterno e teve o seu corpo físico coberto por uma pele, no ato da criação, a qual simbolizava a permanente cobertura divina sobre a criatura. A pele do homem no Éden, antes do pecado, era símbolo da cobertura divina permanente sobre o homem enquanto ele não sucumbisse ao pecado. Vamos chegar lá. Pastora, fala no microfone, por gentileza, nós vamos chegar lá. Gênesis 2, 25, vai falar ali que ele estava nu, mas ele não se vê nu. É 2, 25. Ah, no 25, tá. Tá, perfeito. Que ele estava nu, mas ele não se vê nu, porque havia inocência nele. Sim, perfeito. Antes do pecado. Ali estava o homem, com a sua pele nua, natural, coberto por Elohim, visitado todo o pôr do sol por Elohim. O pôr do sol é a hora que Elohim busca a nudez sobre a face da terra. O Arvit, a viração de um dia para o outro, que é o pôr do sol, ele marca o momento que Adonai vem confrontar o homem com a sua própria nudez. Enquanto o homem permaneceu íntegro na essência divina que habitava nele, o Criador tinha a liberdade para vir e falar com eles a cada viração do dia. Na porção desta semana, vemos o assunto cobertura, veste, pele, sendo tratado com alto rigor e valor pela Torá. Na legislação sobre a liberdade do escravo, temos um bom exemplo disso. Então, quando nós estivermos estudando qualquer porção da Torá que fala sobre cobertura, roupagem, veste, pele, couro que reveste um animal, nós estamos falando de uma íntima situação que o homem se envolveu quando pecou. Se eu exijo do meu irmão a nudez dele para garantir que ele me devolva o que ele pegou emprestado, ao pôr do sol eu preciso devolver a veste para que fisicamente ele não fique moralmente exposto à sua nudez e eu espiritualmente não seja achado nu, porque tirei a roupa de quem não tinha o que se sustenta. A nudez dele é física, a minha nudez ela é espiritual. Vocês lembram quando José foi para a casa de Potifar, que ele começa a estabelecer a justiça na casa de Potifar administrando? O que a mulher de Potifar faz com ele? Eu quero me deitar contigo. E ele diz, mas eu não vou desonrar ao meu Adom. O que ela faz? Arranca a sua. E é a veste dele arrancada que usa-se como prova para incriminá-lo de assédio sexual. Quem estava nu ali? O corpo físico de Yosef ou a mulher de Potifar? Diante de Adonai ela estava muito mais nua do que o próprio José ficou naquele momento. Esse é o grande problema de nós ignorarmos a excelência espiritual da Torá de Moisés.
e tratarmos ela como uma lei cível e criminal, que inclusive as nações são aptas a introduzi-las na sua forma de viver. Perdemos pelo menos a oportunidade de sabermos a respeito da nossa nudez. Eu paro por aqui. Minimamente eu não vou saber arbitrar se eu estou nu ou coberto. Por uma única questão, Alba. Adonai tinha liberdade de visitar o homem no Éden enquanto ele estava coberto. Você vai ver Adonai vociferar: onde estás? Adonai perde o direito de visitar-nos se nós estivermos nus. Se você estiver no Arvit e você sentir a presença de Adonai no seu sacrifício, provavelmente, pastor, a sua nudez foi coberta. Ele disse para uma instituição desta cidade, que fica lá na fronteira, que ele arvoraria o estandarte do amor sobre ela para encobrir a sua nudez e o seu pecado. Ele olhou e viu e desejou abençoar, mas ele primeiro cobriu para que ele possa se achegar a ela. Ele não chega na forma desnuda do pecado, porque o amor encobre uma multidão de pecados. Dureza, tá? Não, Arvita é no pôr do sol. Esse é um sacrifício fora daquilo que é obrigatório. Isso é um sacrifício voluntário que você faz. E a Bíblia tem toda uma legislação para sacrifício voluntário. Nós estamos falando de um sacrifício obrigatório, o Arvit, pôr do sol de cada dia. Quando nós começamos a ver o valor e o rigor que a Torá trata a questão da vestimenta, nós precisamos entender um contraponto que a Torá faz, que exalta este valor e este rigor. Por exemplo, se eu fosse falar do rigor e do valor de algo que é altamente reconhecido pela Torá, eu iria falar da veste do rei, da veste do sacerdote, da veste do levita. Mas e quando Adonai nos usa a veste de um escravo e de um servo para falar que o valor desta cobertura é a mesma que tem a cobertura real? Porque Mispatim não fala da cobertura do sacerdote, não fala da cobertura do rei, nem da do profeta, mas fala do escravo e da escrava. Abre lá no capítulo 21. Nem ao escravo e à escrava ele outorga a ausência da veste. Ao pior da sociedade, vou traduzir bem para entender, aquele que é o mais desprezível da sociedade, Adonai não autoriza ignorar a cobertura de vestes que ele precisa. Capítulo 21, dos versos 7 ao 11. Eu vou ler numa tradução diferente da de vocês. Se um homem vende sua filha como serva, ou seja, torna ela um ser passível de ser adquirido por valor, não é escravo. Servo você paga para ter, escravo você subjuga. Então aqui se um homem vende sua filha como serva, ela não partirá como partem os servos. Se ela desagrada aos olhos de seu Adon, se este não a destina para si e manda de volta, não poderá vendê-la a um povo estrangeiro, tendo-a traído. Se a destinar a seu filho, agirá em relação a ela segundo o código das filhas. A serva é alavancada à condição de filha. Se tomar uma outra, ou seja, ela não se torna única, em nada privará a primeira de seu alimento, de sua coberta, nem de sua coabita. Ela foi vendida como serva, foi desprezada pelo marido que a comprou. Este marido a deu ao seu filho. O seu filho toma uma segunda esposa para ela. Ela não pode ficar sem comida, sem roupa
e sem onde habitar. A vestimenta é um dos 3 critérios de valor que se dá a esta mulher, que foi totalmente esquecida pelo âmbito o qual a recebeu. Se não faz para ela essas 3 coisas, se o homem faltar nestas 3 coisas, ela partirá gratuitamente sem dinheiro. Sabe o que significa isso? Ela ganha carta de divórcio, sai como mulher apta a novo casamento, como uma virgem da casa de Israel. Se você faltar a roupa, a comida e o lugar para ela dormir. Olha o peso que manter uma pessoa coberta, com dignidade, com respeito, com afetividade no meio onde ela foi recebida, coloca esta pessoa. Ela sai da condição de serva para mulher livre com carta de divórcio, com direito a casar. Ela se torna uma virgem em Israel. Essa é a justiça da Torá. Fala para mim se os amorreus, os fariseus, os heveus, os jebuseus teriam condição de aplicar uma lei justa dessa. Aqueles índios Sioux, que foi ensinado semana passada, aplicaram algo parecido com essa justiça? Aquele homem que chegou na mesma situação dessa serva aqui? Ele ganhou alguma alforria neste patamar? Ou arrancaram tudo que ele tinha, moralmente e fisicamente, para ele ser introduzido na tribo? Esta mulher aqui tem a sua vida moralmente abonada pela tribo. Não é estripada a pele desta mulher. Ela não é desnuda, ela é coberta. A medida justa da Torá contempla o direito de todos quando a justiça de Adonai está em jogo. Mesmo a mulher cativa de guerra, ou seja, escrava, após ser despida, tinha o direito à liberdade caso fosse repudiada por meio de uma digna carta de divórcio. Chegou escrava à casa de seu homem, sai livre e desimpedida para contrair novo matrimônio. Moralmente foi desnudada pelo homem, violentada, de forma que é justificada e coberta no ato do repúdio. Olha que coisa maluca a Torá. Abre lá em Deuteronômio capítulo 21 para vocês entenderem isso aqui. Ela chega na condição de escrava, ela é moralmente violentada pelo hebreu, que a toma por amor para si, mas se ela deixa de agradar a este hebreu, ela é tratada com toda delicadeza e gentileza por este homem, porque ela lhe foi por mulher. A violência de trazê-la para o âmbito da casa de Israel, a violência de ser confrontada com os mandamentos de Adonai, porque vivia uma vida totalmente alheia, não dá o direito a violentá-la caso ela não queira permanecer na Torá. Você acha que os povos da terra são capazes de produzir uma justiça neste patamar? O que uma mulher que desagradava o marido em qualquer tribo da história era sujeita? O que acontecia se o marido repudiasse? Fala para mim. Nos vikings, nos romanos, nos gregos. Ou morria ou virava escrava pelo resto da vida. Sim. Olha o que Deuteronômio 21, de 12 a 14 vai falar. Falando da cativa. Faze-a vir ao seio da tua casa. Traz você, ela, a sua intimidade maior, onde Adonai fala com você. Olha o preço. Ela rapará a cabeça e fará as unhas. Abandonará a sua túnica de cativa, ou seja, ela é uma escrava, não teve custo. E habitará a tua. Ela chorará seu pai e sua mãe durante uma lua de dias. Depois disso, virás até a ela e a desposarás. Ela será tua como mulher. Se não a desejares mais, devolve-a a seu ser, torna ela livre, alforriada do status de escrava, não de esposa, mas de escrava.
A carta de alforria, quando ela deixa de agradar ao homem que a resgatou, Leomar, não dá a ela a condição de retorno à escravatura, mas de mulher alforriada e livre. Mas não há vendas por dinheiro. Não a maltratarás depois de a teres violentado. Raparás a cabeça e farás as unhas. É uma franca expressão de retirar a pele que te cobre. A cabeça, quando você raspa, você leva a pele junto com os pelos. A unha, quando você arranca, a unha ela nasce da sua pele. Ela começa a fazer a mulher física e espiritualmente ter que se abdicar de quem ela é para sobreviver à casa de um hebreu. E tira a roupa que ela trouxe do cativeiro. Nem o que a cobre fisicamente, nem a que a cobre espiritualmente serve para viver junto a um hebreu. E ela chorará seu pai e sua mãe durante uma lua de dias. Servo. Isso. Olha como que aqueles que são, me perdoe a expressão, os desprezíveis de uma sociedade, são tratados com uma nobre justiça emanada por Adonai. Porque, gente, você dá o patamar de mulher livre e alforriada a uma escrava, vítima de um cativo de guerra. Eu não conheço legislação comunal no mundo inteiro que te dê esse tipo de benefício. Alguém conhece? De escrava a mulher livre? Passando pela casa de um justo? As questões de litígio fora do âmbito matrimonial, que nós falamos de 2 problemas de litígio que envolvem matrimônio. Uma intimidade enorme entre aquele que trouxe o servo ou a escrava para o seio da sua casa e a tornou alforriada após o casamento não prosseguir. Então nós estamos falando de uma intimidade de casal. Não há direitos entre o íntimo e a intimidade de um casal de haver algo que se esconda dentro do casamento. Adonai não permite que se oculte nada num âmbito tão íntimo quanto o casamento. As questões de litígio fora desse âmbito matrimonial contemplam o aspecto da vestimenta dos envolvidos no pleito. Ao exigir um direito ilícito, vemos a Torá alertando a respeito de não possuir a cobertura do seu semelhante, ou seja, desnudá-lo moralmente e espiritualmente. Vira no capítulo 22. Nós agora saímos de uma nudez matrimonial íntima dentro de uma casa, estamos indo tratar do assunto da vestimenta e da nudez nos relacionamentos extramatrimoniais, fora do matrimônio, entre homem e seu semelhante. Capítulo 22 do Êxodo, verso 9. Olha como é que está traduzido isso aqui. No nosso texto habitual, concorda comigo que está escrito assim? Em todo caso de litígio, seja a respeito de boi, de jumento, não é assim que está escrito? Olha como está escrito na Torá de forma mais palpável. A toda palavra de carência por um boi, por um jumento, por um cordeiro, por uma túnica, por toda a perda sobre a qual for dito, é assim, a palavra dos dois vem até Elohim. Aquele que Elohim incrimina, paga o dobro a seu companheiro. A toda palavra de carência. Carência é um sentimento íntimo que brota no ser, no íntimo do ser de uma pessoa, que vai gerar problemas interpessoais. Esse boi é meu, ela diz, não, esse boi é meu.
A carência no interior do meu ser vai provocar uma dissensão com aquele que é meu semelhante. Mas não há evidências palpáveis de quem é o culpado da carência. Se é ela, porque é muito íntimo. Nos relacionamentos interpessoais, a intimidade deflagrada por este sentimento de carência é mais forte que o sexo que une um casal. O problema que eu crio com meu irmão por causa das carências mal resolvidas no meu e no interior dele são mais destrutivas do que qualquer sentimento que possa lesar a intimidade de um casal. Leonardo, por que você afirma que a briga entre irmãos, ela fere Adonai mais do que um casal em discordância um com o outro? Porque o casal é um só corpo, uma só carne. Você tem autoridade nos céus para conhecer o íntimo daquele que deita ao seu lado na cama. Com o seu irmão você não precisa de uma prova palpável para Adonai incriminar o carente. Por isso que você tem que dar o que você tem. Calma lá. O desdobramento desta ordenança se apoia na intervenção divina para que o julgamento seja bem sucedido. Presta atenção. O desdobramento desta ordenança, ou seja, o pleito, um alega que tem razão e o outro também. Ninguém abre mão no pleito. Quem é o carente? Quem é o culpado? O desdobramento desta ordenança se apoia na intervenção divina para que o julgamento seja bem sucedido. Para não haver erro no julgamento, ele tem que se apoiar em Adonai. O fato do julgamento ser realizado no tabernáculo, esses pleitos eram levados próximo ao local sagrado onde Adonai habitava, dá ao pleito uma atmosfera sobrenatural, sendo o próprio Adonai o sentenciador da causa. Só por isso aqui, o carente tinha que estar já tremendo nas bases. Estamos com um problema, né? Ok, ela passa a mão na gente, leva a gente diante da presença de Adonai, e o pleito vai ser arbitrado de frente para o sagrado lugar. Por si só, eu pisar a casa de Adonai, trazendo um pleito onde eu sei que eu sou culpado, já era para eu tremer nas bases, porque eu vou ser totalmente desnudado diante de Adonai e diante dos que estiverem testemunhando o pleito. Mas eu ainda sou obstinado. Eu ainda tenho aquele peito de galo estufado. Eu vou. Porque eu vou esconder o que está no mais íntimo do meu ser e ninguém vai expor. Porém, a questão metafísica... Leomar, presta atenção nisso aqui. A questão metafísica não se resume ao juiz do universo, ou seja, o fato de ser sobrenatural este julgamento não se resume ao fato de que é o próprio Adonai que vai te deixar pelado, mas estende-se ao modus operandi aplicado à investigação do crime. A forma como as provas irão brotar diante do juiz é tão sobrenatural quanto a existência do juiz do universo. Você sabe como que os pleitos de Mishpatim eram julgados na época mosaica? A prova de ordalho era trazida à luz. Eu nunca tinha ciência disso. Mas os comentaristas da Torá afirmam que os problemas existentes em Mishpatim eram julgados por meio de uma prova de ordalho. Vocês lembram o que é a prova de ordalho? Da mulher suspeita em adultério? Segundo alguns comentaristas, a intimidade do pecado exige uma intervenção sobrenatural para trazer à luz os fatos e provas antes de haver a sentença. A população ao redor vai precisar saber que você é culpado.
fica subentendido que a prova de ordalho era o meio utilizado para atribuir culpa e inocência a esse tipo de pleito, irmão contra irmão na intimidade do coração. Números capítulo 5, do verso 11 ao 31, vai ilustrar a prova de ordalho por meio de um problema conjugal. Se entre o problema conjugal, eu estou, pastora Sandra, autorizado a expor a parte que peca, vocês estão achando que numa situação que não é conjugal, vai ficar mais barato do que isso? Se a mulher e o homem, que são intimamente relacionados, tem que ser exposto o pecado publicamente, entre as partes que não têm intimidade de coabitação alguma, vocês acham que vai ficar bem barato para Adonai? E aí você vai para o médico em pleno shabat, porque está passando mal. E não quer enfrentar o juízo. Você está achando que a vergonha e a nudez não vão ser expostas ao que está provocando a situação? Provocando a injustiça contra o seu semelhante? Deixando sem roupas o que estava vestido? O texto, no capítulo 5, do verso 11 ao 31, eu não vou ter tempo, ele vai numa outra tradução começar a dizer assim, ó, a pessoa é submetida a uma prova tão violenta porque dissimulou com dissimulação contra Adonai. Quando a pessoa chega ao ponto de ser colocada diante de uma prova de ordalho, é porque ela dissimulou tanto contra o seu semelhante, que no seu íntimo ela desejou dissimular contra Adonai. Quem somos nós para ter uma ousadia desse tamanho? A prova de ordalho era, o marido suspeitava do adultério da mulher. Não tinha provas palpáveis do adultério. Um sopro de ciúmes provisório recaía sobre o marido. O marido trazia a mulher suspeita de adultério ao sacerdote. A oferta era preparada num vaso de barro. Essa mulher tomava uma água misturada com cinzas do pó do local onde eles estavam. Quando essa mulher bebia a água, se o ventre dela inchasse e explodisse, ela era adúltera. Se ela não sofresse nenhum dano, gerasse filhos, ela era inocente. Mas em ambas as situações, o homem que levou o pleito ao sacerdote era inocente diante de Adonai. Em ambas as situações. Não recaía culpa sobre o homem. Mas Leonardo, que coisa covarde contra a mulher. Ali não está falando de uma questão sexual, do homem sendo superior e bonificado no lugar da mulher. Não. Ali está falando de alguém que tinha uma causa justa na mão e de alguém que estava sob suspeita de não ter a causa justa. Para a situação não ficar irreparável entre os dois, precisa vir algo sobrenatural para trazer à luz a verdade. Por isso, Leonardo, por isso que nesses casos tem que ganhar tempo. É sábio quem ganha tempo. Porque você leva a questão em oração, a causa, e você espera que o sopro sagrado venha julgá-la. É interessante, 1 Samuel capítulo 19, quando o rei Saul é tomado do sopro sagrado, ora, como ali ele profetiza, e ele fica falando ali em profecia, ele foi tomado pelo sopro sagrado com tanto ódio contra Davi. Sim. Porque Mical defende a Davi, e ele então se levanta contra Mical, que Mical estava contra ele por causa dos seus inimigos, que eram contra ele. Então ele vai atrás de Davi. Ele então se despe das suas vestes reais, põe tudo do lado, e é tomado pelo sopro sagrado e fica profetizando. Ele profetiza ali para dar tempo a Davi de fugir, escapar. Adonai está livrando a Davi. Não era um mérito de Saul. Não era. Era um julgamento. Sim. É isso que você está falando. Ganha tempo, que Adonai vai intervir. Ganha tempo em oração, olhando o Torá, olhando a palavra, que você vai ganhar a causa.
Amém. É isso que ele está Existe uma falando. diferença entre ganhar tempo e retardar o juízo. A Torá proíbe Não. o retardo do juízo. Não. O que a pastora Santos está falando é que, falando- da mesma forma que o homem do capítulo 5 de Números era tomado por um sopro de ciúmes Isso. da parte de Adonai, Isso aí. ou seja, enquanto não vier este sopro de Não, eu ciúmes, estou você falando fique de quieto uma contenda aguardando. entre em mim e você. Não, estou dizendo assim que isso que a senhora falou é muito correto, mas eu digo assim, pode alguém virar e falar assim, mas a Bíblia diz para não retardar o juízo. Não. Se está falando de retardar Não o juízo, estou falando mas disso. aguardar que o sobrenatural se Venha, manifeste. se estabeleça. Para que você não faça juízo com as suas próprias mãos. Porque a prova é muito íntima para que você sozinho Isso. consiga extraí-la da Você pessoa. Não, em nenhuma prova Exatamente. você tem condições Exatamente. de agir na sua própria força. Isso. Nem prova nenhuma de Isso. carência. É isso aí. O profeta Miqueias, pastora, ele vai pegar tão pesado com essa questão no capítulo 2, versos 1 e 2. Não precisa ir lá não, que eu vou ler para vocês. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e que maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e roubam-nos, cobiçam casas, arrebatam-nas, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Ele fica na cama pensando em como lesar o próximo. Se Adonai não manifestar de maneira sobrenatural uma evidência palpável para que este homem mau seja julgado, nem eu nem você seremos nunca capazes de acusá-lo diante de Adonai. Porque é no íntimo da cama que ele desejou. Foi na mesma cama que Davi desejou a mulher de Urias. Ali ele maquinou contra ele, colocou ele no fronte da batalha para depois torná-lo uma viúva e desposá-lo. Batseba. E vocês veem Davi se desnudando do adultério no capítulo 51 e no capítulo 32 dos Salmos pedindo perdão. E no Salmo 32, verso 1, ele vai dizer, em marcha, o homem a quem a iniquidade é absolvida. O capítulo 32 é uma continuidade da oração de Davi do Salmo 51, dizem os comentaristas. Tamanha era a intimidade. Davi ali, ele expurgou e mostrou para nós publicamente o mais íntimo sentimento de destruição de um semelhante que residia dentro dele. Salmo 51, Salmo 32. Aí ele vai dizer que Elohim o conhecia antes mesmo dele ser concebido no ventre da sua mãe. Ele falou assim, eu não tenho como não me desnudar diante de ti, ó Adonai. E nós aqui ficamos pensando em como derrubar os nossos semelhantes em todo o tempo. Independente do nível de intimidade entre as partes, a Torá exige uma devolução imediata para a parte lesada na relação. Expor a nudez de alguém, seja um familiar, seja um estranho, vai muito além de expô-lo moralmente ao ridículo. Alcança um problema ético e moral de cunho totalmente espiritual. Abre lá na Paraxá de novo, capítulo 22, os versos 26 e 27, por favor. É grave, é gravíssimo. A Torá, ela é benevolente, que ela diz que até o pôr do sol do dia que você lesou a pessoa, você pode retirar a lesão de sobre ela. O mal que eu desejei ao Leomar, eu tenho até o arbítrio desse dia para deixar de lado este mal e voltar a fazer o bem ao Leomar. É imediato, é urgente, porque ao pôr do sol, ele vai buscar os nus sobre a face da terra. Onde estás, ó homem? Mateus capítulo 5. Vai e faz paz com seu irmão antes de entregar a oferta no seu altar. Êxodo 22, verso 26 e 27. Eu vou ler numa outra tradução.
se tomas em caução, em garantia, o manto de teu companheiro, devolver-lhe-ás ao pôr do sol. Sim, é a sua única coberta. Ela, sua túnica para a sua pele. Em que ele se deitaria, e assim, querendo ele vociferar para mim, eu o ouvirei. Sim, eu, o agraciador, que vai agraciar o que está nu. Quando ele gritar e clamar pela sua nudez, Adonai vai agraciá-lo. Se tomas em garantia o manto do teu companheiro. Se eu promovo uma espécie de garantia moral, um suborno de forma afetiva a alguém, e eu não me arrependo disso antes do pôr do sol, sem mesmo este saber que eu o lesei, ele vai gritar, e Adonai vai olhar para ele e vai me punir pela minha violência com ele. Davi vai orar, acho que é no Salmo. Qual que é o Salmo? Que Davi fala que está na cama e os seus adversários estão vindo morder o seu calcanhar enquanto está doente na cama. Acho que é Salmo 41, 43, alguma coisa assim. 41, não é? Buscam a Davi na cama da enfermidade, nem ali dão sossego a Davi. Só que Davi ali não está falando de um perseguidor, não. Davi ali está falando da própria alma dele, que nem quando está enfermo numa cama, deixa de tentar causar dano a ele mesmo, desejando destruição a quem não fez mal a ele. Olha o tamanho do problema que a nossa alma nos coloca, porque eu sou um carente permanente. Eu sou permanentemente carente. Eu preciso causar um conflito para saciar a carência que há no meu interior. Carência de dominar, carência de lesar, carência de falar do meu semelhante, carência de injustiçá-lo. Eu sou carente destes sentimentos. Nesse aspecto, a Torá sanciona a vontade divina para que a justiça prevaleça em todos os aspectos possíveis. Notem que o espaço de tempo para se ajustar é curtíssimo, sendo o pôr do sol o limite para esta situação ser sanada. O fato é que nesse momento enxergamos Adonai buscando a nudez sobre a face da terra, desde o princípio, onde o homem e a mulher, na sua intimidade, desnudaram um ao outro e precisaram de ajuda para taparem as suas vergonhas. O evento pecaminoso no Éden nos ensina como enxergar com profundidade esta questão de estar coberto física e espiritualmente por Adonai. Gênesis capítulo 3, por gentileza, para a gente encerrar. O problema é velho, o problema é antigo, mas a solução continua a mesma. Eu vou ler alguns versos aqui para vocês. Nós estamos aqui diante do conflito entre a serpente, Adão e Eva. Adão e Eva nus. Verso 25 do capítulo 2, como o pastor acabou de dizer. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonham. Então a nudez não era um problema físico. Aqui começa o grande problema. A nudez não é um problema físico, porque eles já estavam nus. Olha o que o nosso texto vai dizer no capítulo 3, verso 1. Concorda se a tradução de vocês se encontra assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o eterno Elohim tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Elohim disse:
não comereis de toda a árvore do jardim? Concorda que assim está na nossa tradução? Olha como é que à luz da Torá está escrito. A serpente estava nua, mais que qualquer animal do campo criado por Adonai Elohim. Ele diz à sua mulher, ele diz à sua mulher. Assim Elohim disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Quem estava nu em primeiro lugar? Mais do que todos os animais do campo. Aquele que vai incitar no homem e na mulher a nudez. Qual é o princípio da nudez da Parashá Mishpatim que precisa ser respeitado? Que quando eu incito alguém a se tornar nu, é porque eu estou nu prévia a ninguém vestido desnuda, ninguém. Se eu desejo a exposição moral de um irmão meu, no meu íntimo, eu já estou nu antes dele ser desmoralizado. O fato de tirar a roupa física nada mais é do que o fim da história. Eu negar a ele a roupa para se cobrir é só o fim da história da minha nudez, levando ele a se tornar nu como eu sou. Olha o verso 5. Pois Elohim sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vossos olhos se arregalarão e sereis como Elohim, penetrando o bem e o mal. No fundo, a nudez do homem descortinada para nós aqui, trata-se do desejo intrínseco do homem tirar de Adonai o direito de ser o único criador de mundos e fazer de si mesmo um criador de mundos como é Adonai. Adão e Eva nus. A criação desejou, pastora, alcançar o patamar de Elohim. O salmista lá na frente vai dizer assim, vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo, porém morrerão como homens. Verso 7. Os olhos dos dois se arregalam. Eles percebem que estão, eles já estavam nus. O olhar deles mostrou agora a nudez interior de Adão para Eva e de Eva para o sentimento que havia escondido no coração do marido e da esposa agora veio à luz. Eles costuram folhas de figueira e fazem cintos para si. Eles tentam ocultar um sentimento íntimo, Leomar, com as folhas da própria árvore que eles lançaram mão. Verso 8, eles escutam a voz de Adonai Elohim, que vaga pelo jardim ao sopro do dia. O terroso e sua mulher se escondem de Adonai Elohim junto à árvore do jardim. A árvore que os desnudou serviu de esconder. Deu certo? O pecado que te levou a levar o outro a pecar encobre você do pecado? Ou daquele que vem saber se você pecou? Mesmo após se cobrirem com as folhas da figueira, eles tentam se esconder de Adonai. Estavam nus e nus. Verso 9. Adonai Elohim grita ao terroso, onde estás? Essa é uma pergunta dirigida ao homem toda vez que ele é visto nu. Samuel, Samuel. Eli, tu me chamastes? Não. Samuel, Samuel. Pois não, mestre. Samuel, quando a voz te chamar novamente, diga, Rinene, eis-me aqui. Coberto, vestido, guardado, íntegro de sentimentos, de posturas,
pronto para executar justiça. Samuel, Samuel, Hinene. E ali se torna o primeiro juiz e profeta estabelecido pela boca de Adonai no tempo que antecede o período davídico em Israel. Samuel, o juiz e o profeta de Israel. Moisés, eis-me aqui. Congregação Rehovot, onde estás? Nua ou pronta para dizer, Hinene, eis-me aqui? Verso 10. O homem diz, escutei tua voz no jardim e estremeci. Estou nu, por isso me ocultei. Por isso ocultei a vergonha de ti, o pecado de ti, ó Adonai. Adonai diz, verso 11, quem te contou que estás nu? Da onde tens conhecimento para saber que estás nu? Ver a nudez da criação era um direito previsto apenas por Adonai. Nas mãos do homem, o direito de ver a nudez se torna uma arma de autodestruição para destruir o seu próprio semelhante. Quando o homem busca a árvore do bem e do mal, ele buscou uma arma que ele não tinha controle sobre ela, outorgada apenas a Adonai usá-la. E o homem se destrói e destrói quem está ao seu lado. Mas Leonardo, como que o homem fez uso dessa destruição? Homem, como sabes que estás nu? Foi a mulher que me enganou. Aí eu destruo a mulher. Ela me deu do fruto para comer. A mulher diz, mas foi a serpente que me enganou. Um destruindo o outro. Estavam todos nus como a serpente naquele momento nu estava. A árvore do conhecimento do bem e do mal só serviu para delegar culpa a alguém que não fosse a você mesmo. Para achar, mispatim. O boi é meu, o boi é seu. Mas o boi é meu. Não. O boi é meu. O conhecimento do bem e do mal só serviu para trazer dissensão a dois que eram para viver juntos. Com acesso à árvore da vida, não do conhecimento do bem e do mal. Mas a punição vem a galope. Verso 21, salta lá para a gente encerrar. Adonai Elohim faz para o terroso e sua mulher alvas de pele e com ela os veste. Esta foi a cobertura que restou ao homem após perder a plena cobertura divina. Uma pele de animais oriunda de outro ser sacrificado para nos cobrir. A minha imundícia e o meu pecado se tornaram tão ruins diante de Adonai, que no princípio Adonai precisou, Lucas, matar um animal para que a pele dele me cobrisse. A lei sacrificial da Torá começa aqui. O inocente morre para dar cobertura a um culpado. A lei de Moisés começa a tomar forma nos seus atos sacrificiais, quando Adonai arranca a pele de um animal, o sacrifica para que nós, que arrancamos a nossa própria, saíssemos do Éden minimamente cobertos, sem a cobertura de Elohim, mas com uma cobertura promovida por Elohim. Não era mais o próprio Elohim que me cobria, mas era algo que Elohim fabricou, que me daria um tempo para que eu pudesse retornar para Elohim. Verso 22. Adonai Elohim, eis o terroso, é como um de nós para penetrar o bem e o mal. Que agora ele não avance a mão, não tome também da árvore da vida, não coma e viva para sempre. Você se despiu, você se desnudou da glória divina,
fomos destituídos desta gloriosa forma que nos originalmente foi dada. Agora Adonai te bota com peles de animais para cobrir, porque nem a figueira que você e eu, Leomar, arrumamos para nos cobrir no início foi suficiente. O próprio Adonai precisou nos cobrir, porque nem isso nós somos capazes de fazer. A nudez descoberta custou o direito gratuito à vida eterna, a qual retorna ao homem por meio da legislação sacrificial. Porque vocês vão ver, eu não tenho tempo, eu preciso encerrar agora. Levítico capítulo 4, versos 11 ao 12. Levítico capítulo 9, do 9 ao 11. Levítico 19, versículo 5. São todos rituais sacrificiais de um animal que queima no meu e no seu lugar para expiação de pecado, mas que a pele dele não serve para sacrifício. Já é o sinal de que aquela roupa que Adonai nos deu para vestir, que era a pele de um animal, seria temporariamente eficaz para nos cobrir. Nós precisaríamos novamente encontrar um caminho onde esta pele seria arrancada e nós fôssemos novamente cobertos pela presença de Adonai. São as legislações de purificação sacrificial por meio do sangue. Não envolve água, não envolve fogo, envolve sangue. Olha esses 3 capítulos do Levítico que eu passei para vocês. Já é um anúncio de um sangue futuro que viria nos cobrir para que aquele acesso vedado pelos anjos no Éden tornasse novamente acessível para o homem à presença de Adonai. É do sangue de Yeshua HaMashiach que Moisés começa a falar, quando ele derrama sangue e a pele do animal não é usada no sacrifício. Ela é levada para fora com os excrementos e queimado fora do arraial. Porque esta pele, pastora, nos lembra o momento desonroso do Éden, quando precisamos ser cobertos por Adonai para não sairmos nu sobre a face da terra. E hoje eu quero arrancar o pelo dela, o couro dela, a pele dela, a roupa dela e deixá-la na mesma situação que eu estava lá na era do pecado, quando Adonai me viu nu no Éden. Por isso que Mishpatim vai dizer, devolva até o pôr do sol. Léo, antes um minutinho de você terminar, sim. Por isso que no capítulo 20 do profeta Isaías, ele se coloca nu ali para mostrar ao Egito e a Etiópia, acho que aqui são a Síria, o Egito e a Síria, a falta de confiança que eles tinham em Adonai. E Adonai os colocaria nus e descalços, com nádegas descobertas, para a vergonha do Egito, a Síria. Sim. Por quê? Por causa da confiança em Adonai, que foram confiar no Egito. O Egito veria a nudez da Assíria. Sim. O profeta vai se colocar, andar nu e descalço durante 3 anos para que isso aconteça. Adonai está mostrando, com a simples gripe, a nudez da humanidade. Amém. Mostrando a nudez e a humanidade, falta de confiança em Adonai, a falta de confiança em Adonai nos nossos dias atuais está mostrando a nudez e a confiança na ciência e a confiança numa vacina que vai resolver a questão. Não, ele vai deixar-nos de nádegas descobertas, vai deixar-nos nus para a vergonha e vai mostrar ao Egito tudo isso. É isso que o profeta fala no capítulo 20 de Isaías. Temerão e se envergonharão os que depositaram a confiança na Etiópia. Sim. Os que depositaram a confiança na ciência e na vacina. Então, ele está colocando nua. Aquele que confiar em Adonai será coberto. Amém. É muito interessante nós entendermos isso, porque não só a legislação sobre cobrir alguém vai se desenrolar por todo o livro do Êxodo,
como os primeiros capítulos do Levítico também vão tratar disso quando fala da lei sacrificial, mas ganha um alto patamar de valor sobre a legislação da lepra. Parashá Metzora, ela vai falar de uma legislação própria de isolamento por 7 dias para avaliação desta cobertura que Adonai nos deu, símbolo da cobertura espiritual que Adonai tem sobre nós. Quando alguém é identificado com lepra na Torá, é sinônimo de que Adonai não está cobrindo ele espiritualmente, provisoriamente ou permanentemente. Porque a legislação da lepra vai dizer que a cada 7 dias o sacerdote viria e refaria a avaliação da lepra. Porém, existia um caso particular, que a lepra era conhecida como lepra envelhecida, onde o doente estava permanentemente leproso, ou seja, a cobertura de Adonai sobre ele estava permanentemente removida, a ponto dele poder conviver em meio aos outros que ele sequer contamina mais. Olha lá, capítulo 13 da Parashá do Levítico, para vocês olharem isso aí direitinho. E especificamente leiam o capítulo 13, do 47 ao 59. Porque o capítulo 13, do verso 47 ao 59, vai tratar da legislação de lepra sobre a roupa. Tem uma legislação específica que quando a roupa que o indivíduo usa está leprosa, ela ainda pode sofrer situações que ela pode ser purificada. Mas na maioria dos casos ela para no fogo para ser exterminada. Esta é a cobertura espiritual que está diante de Adonai. Se a roupa está leprosa, se a pele está leprosa, Adonai não cobre aquela pessoa. Adonai não cobre uma instituição leprosa, Adonai não cobre um país leproso, Adonai se afasta do leproso, porque ele não está na condição de permanecer em meio aos outros. A casa, a roupa, o próprio indivíduo sofre as mesmas sanções quando essa situação se impõe. É porque eu não tenho tempo de ir. E o Leomar precisa entrar de volta à tarde na questão da imersão, porque lepra também se trata usando água para lavar o corpo. Cobertura imunda, física ou espiritual, precisa de água também para ser lavado, para ser purificado. Mas aquelas que não respondem à água, Leomar, precisam ir ao fogo para serem consumidas. Que o Eterno possa ter misericórdia de nós e nos abençoar. Tá? Foi nos pedido aqui para avisar, hoje à noite tem o... Não, hoje à noite não, hoje à tarde tem um estudo, né, às 15h30 e o ensaio às 14 horas. E que dia que é o Rosh Hodesh? Segunda-feira ao pôr do sol. O Leomar vai confirmar e vai avisar à noite que essa semana temos Rosh Hodesh para a mudança do mês. Temos o ensaio com os músicos às 14 horas e o Leomar retoma isso, às 14 horas, o coral, e o estudo o Leomar retoma a questão da imersão às 15h30. Amém? Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na tua casa, de estarmos aqui, Pai, podendo ouvir e meditar na tua Torá, quando ela para nós é fonte de vida, é fonte de purificação, é fonte, Pai, de retorno para ti. Nos abençoe para que nós possamos ter uma adesão firme o suficiente a esta Torá, para que nós possamos cumprir os nossos dias em paz contigo e assim fazermos paz com o Eterno. Mas também, Pai, antes de entregar a nossa oferta de sacrifício a ti, nós venhamos fazer paz com o nosso irmão, o qual nós tanto temos feito mal, o qual nós tanto temos maquinado mal, mas que nós possamos até o pôr do sol de cada dia entregar essas questões no teu altar e fazermos paz com os homens e com o Eterno. É o que nós suplicamos, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Yevareha Adonai veishmereha. Yair Adonai panaveleha viruneca. Issa Adonai panaveleha. Veasem leha shalom. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde.
Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante teu rosto e nos dê a tua paz. Em nome de Yeshua, Messias. Amém.